Pessoal, eu me chamo Melk e nesse vídeo nós vamos falar sobre acoplamento capacitivo. Então, nós já vimos que o capacitor ele é formado por duas placas aqui, certo? E uma das placas a gente vai colocar desse jeito assim, né? Uma fonte, pá. E daí o que acontece? Como aqui em cima eu tenho falta de elétrons e aqui embaixo eu tenho excesso de elétrons, aqui no meio eu tenho um campo eletrostático, né? E daí a gente tem um dispositivo que armazena energia na forma de um campo eletrostático, ok? Então, pessoal, na física, a gente enxerga a energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. Então, aqui, qualquer coisa que armazene energia, você não consegue fazer isso de forma instantânea. É como se você tivesse um balde e a energia fosse a água. Então você precisa ir colocando água aqui dentro e derramando água até encher, e dessa forma a gente vai armazenando água. A mesma coisa acontece com o capacitor, você não consegue encher ele de uma vez. Demora um certo tempo para que ele atinja uma dada tensão. Logo, isso quer dizer que se você coloca ele em série com um resistor e usando a LKT, né, Lei de Kirchhoff das tensões, você vai ter a seguinte situação: uma fonte de um lado, né? E aqui um resistor em série com um capacitor. Então o que é que vai acontecer, né? Eu esqueci de pôr a chave, né? Sempre me esqueço de pôr a chave. Então esqueçam essa parte aqui, ó. Você liga o circuito, né? A partir do momento que você liga, parte da tensão da fonte vai ficar em cima do resistor, né? Tensão no resistor. E parte da tensão da fonte vai ficar em cima do capacitor, né? Tensão no capacitor. Então, observando aqui, fica claro a lei de Kirchhoff das tensões, né? A tensão aqui na fonte tem que ser igual à tensão nas cargas. Beleza. Então, o que é que nós vamos estudar aqui? Como nós podemos utilizar esse efeito aqui de armazenamento de energia para fazer um acoplamento capacitivo. E por que isso é necessário? No nosso circuito que vai vir no vídeo que eu vou fazer adiante. Bem, vamos fazer um gráfico, né? Vamos analisar o comportamento da tensão no capacitor aqui ao longo do tempo, ok? Então vamos lá. Aqui é o zero. Zero é o momento que eu ligo a chave. Então liguei a chave, pá. O que é que vai acontecer? A energia que você vai acumular no capacitor, pessoal, ela é proporcional à tensão que está nele, certo? Se eu sei que nesse instante zero a energia que eu tenho no capacitor é nula, porque nem deu tempo de eu começar a carregar ele, então quando T é igual a zero, a tensão no capacitor também tem que ser igual a zero. E logo, usando a nossa LKT, se a tensão no capacitor é igual a zero, toda a tensão da fonte fica em cima do resistor, digamos 12 volts. Então a tensão no capacitor aqui, quer dizer no resistor, será 12 volts. Ok? Então logo eu já sei que a tensão no meu capacitor aqui, quando T é igual a zero, será zero. Só que com o tempo, a tensão no capacitor vai aumentando. Por quê? A energia no capacitor vai aumentando. Se a energia aumenta, a tensão no capacitor vai aumentando. Ok? Então vai acontecendo um outro fenômeno, né? Que a tensão no capacitor vai começar a subir, subindo, vai subindo. E quando T
tender a infinito, ou seja, passa um tempo muito grande depois, o que é que acontece? A situação que isso aqui vai terminar, ela é inversa, né, ao contrário da situação que ele começou. Toda a tensão da fonte vai estar no capacitor. Então a tensão no capacitor será 12 volts, certo? E a tensão no resistor será igual a zero. Ou seja, finalmente nós carregamos o capacitor totalmente, né? Toda a tensão que a gente poderia colocar, que é a tensão da fonte, está aqui no capacitor. E daí a gente tem esse comportamento, né? Isso aqui é a altura de 12 volts. Ele vai se aproximando cada vez mais da tensão da fonte, né? Por meio de um comportamento assintótico. E quando o tempo for igual ao infinito, ele vai ficar praticamente igual aqui, né? Ok? Então, assim, essa análise nos diz que a variação da tensão em cima do capacitor vai nos dizer também como é que passa a corrente nele. É uma outra análise, né? Agora fazendo outro gráfico que é a corrente no capacitor. Como vai ser essa corrente aqui, né? A gente vai usar a lei de Ohm para poder descobrir isso daí. Por quê? Observem que a corrente nesse nó, ela é igual à corrente nesse nó, que é igual à corrente nesse nó, porque toda a corrente que entra sai por esse nó, passa pelo resistor, entra nesse nó e sai por ele. Então eu posso concluir que a corrente nesses nós aqui são iguais. Então a corrente que eu tenho no resistor é igual à corrente no capacitor, em qualquer momento do tempo, entendeu? Então aqui a corrente no capacitor será igual à corrente no resistor. Por meio do que, né? LKC, Lei de Kirchhoff das correntes. Tudo bem? Então, beleza. O gráfico daqui vai ser corrente no capacitor será igual à corrente no resistor, né? Que é a tensão no resistor sobre o valor do resistor, né? Isso daqui é a corrente no resistor. Só que quem é a tensão no resistor? É igual a 12 volts menos a tensão no capacitor, né? Sobre o valor de R. O que é que isso aqui quer dizer? Inicialmente, qual é a tensão em cima do resistor? É a máxima, né? Possível. Então aqui a gente começa com um ponto que é 12 volts, né? Sobre R. E qual é a corrente no final? Se a tensão no resistor é zero, a corrente no resistor também é igual a zero, né? Olha só. Então ele vai ter um comportamento mais ou menos assim. Então observem que a corrente ela vai reduzindo até que ela fique igual a zero aqui, quando t tende a infinito. Ok? Então beleza, até aqui nós já temos a condição assim de... Temos condições de concluir que a corrente que vai circular no capacitor, ela é proporcional ao que? A variação de tensão no capacitor.